Mateus capítulo 13. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Versículo 16. De diversas formas, Deus tem transmitido à humanidade os oráculos do céu em linguagem que possamos compreender. A fim de anunciar o dilúvio, ele ordenou a Noé que construísse uma arca. Aquela gigante embarcação, tão bem trabalhada e nunca vista antes, era o recado de Deus para o mundo de que o dilúvio viria, quer acreditassem, quer não. O santuário no deserto era uma maquete ilustrativa do plano da redenção. A serpente levantada no deserto, uma figura do sacrifício salvífico de Cristo. O casamento do profeta Oséias, uma ilustração da infidelidade de Israel. Em todas as épocas, Deus tem suscitado diferentes formas de transmitir a seu povo mensagens de advertência e salvação. Apontando para o tempo messiânico, o salmista escreveu: Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Salmo 78, versículo 2. O ensino de Jesus por parábolas foi justificado por ele como cumprimento do que também escreveu o profeta Isaías. Ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10. Parece ser algo tão contraditório se comparado ao ministério de Jesus como um todo, não é mesmo? As parábolas estavam envoltas em um mistério para as multidões, sendo reveladas apenas aos discípulos, o que nos deixa uma lição de fundamental importância. Estar com a maioria nem sempre significa estar com a razão. As multidões que afluíam a fim de ouvir o Mestre estavam tão prontas para aclamá-lo rei como para remeter contra a sua vida. Sua reação dependia do que Jesus realizava. Se multiplicava pães e peixes ou fazia muitos milagres, Jesus era ovacionado. Mas se declarava ser aquele de quem os profetas escreveram, estavam prontas para precipitá-lo despenhadeiro abaixo. Lucas capítulo 4, versículo 29. Aquelas multidões representam as sementes lançadas à beira do caminho, em solo rochoso e entre os espinhos. São aqueles que não compreendem a palavra, os que a recebem com alegria, mas não têm raiz, e os que amam mais o mundo do que ao Senhor. Estas três classes fazem parte do mesmo grupo descrito por Isaías, porque o coração deste povo está endurecido. A semente do Evangelho tem sido lançada em todos os lugares. Em sua justiça, Deus não deixará que uma pessoa sequer tome por defesa o nunca ter sido alcançada pela oportunidade de conhecê-lo. Através do bom solo de corações dispostos a amar e servir ao Senhor com alegria, Deus tem espalhado as boas novas da salvação pela fé em Cristo Jesus, a 100, a 60 e a 30 por um. Os verdadeiros discípulos de Jesus são bem-aventurados porque permitiram ter seus olhos e ouvidos bem abertos à compreensão da verdade que liberta, que santifica e que salva. Mas a Igreja de Cristo ainda é composta de joio e trigo, de peixes bons e de peixes ruins. Nossa missão, no entanto, consiste apenas em plantar e pescar. A colheita e a separação dos peixes pertencem aos anjos subordinados ao Senhor, e isso está bem claro.
mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino, todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amados, se o reino dos céus não for em nossa vida semelhante a um tesouro escondido ou uma pérola de grande valor, se nosso coração estiver endurecido pelas vaidades deste mundo e maus sentimentos, nunca poderemos entender todas estas coisas, os preciosos mistérios do reino dos céus, porque os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel capítulo 12, versículo 10. Aqueles que desejam ardentemente o reino dos céus e habitar para sempre com Jesus, orem comigo neste momento. Pai de amor, a Ti suplicamos pelo Espírito Santo em nossa vida, para que, iluminados por Tua sabedoria, pela fé, possamos Te ver, ouvir a Tua voz e entender todas estas coisas. Em nome de Jesus, Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, sábios de Cristo. Rosana Garcia Barros.